Jeremias, capítulo 23, irmãos. Quero agradecer as orações, principalmente em relação à mensagem. Confesso aos irmãos que é bem difícil estar aqui à frente pelo peso da palavra, e nós vamos ver isso também na mensagem. Essa mensagem eu resolvi trazer para os irmãos. Nós vamos ver sobre os falsos profetas e um pouco também sobre a situação do profeta Jeremias naquelas circunstâncias, né? É um personagem que eu me identifico muito, justamente pela forma com que ele lidava, né? Independente da situação, todos estavam contra, tanto os judeus quanto os gentios, mas ele permanecia firme no propósito de dizer a verdade, mesmo que aquelas pessoas, aquela nação não o ouvia. Jeremias capítulo 23, antes de darmos início, nós vamos fazer uma oração. Em reverência, irmãos, oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de trazermos essa meditação na Tua mensagem, na Tua palavra, que ela venha, ó Pai, de encontro conosco, que ela possa servir, ó Pai, de alimento, e que independentemente, ó Pai, que ela não saia vã, Senhor. Te pedimos, em especial, que o Senhor venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir, para entender, para reter, ó Pai, para que possamos colocá-la em prática e que sempre possamos fazer a Sua vontade, ó Pai, por meio da verdade. Nós te pedimos por essa igreja, que ela também, ó Pai, permaneça sempre firme, como vem sendo desde a sua organização até este momento, pregando a verdade, pregando o Evangelho puro e genuíno, que ela permaneça assim, ó Pai, até a Tua volta, Senhor. Nós lhe rogamos também por aqueles que ainda também não conhecem de Ti, não conhecem, ó Pai, a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor derrame a Sua graça sobre eles, sobre todos nós, perdoando, ó Pai, a cada dia, a cada momento, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos e pelas grandes coisas derramadas em nosso meio. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Jeremias capítulo 23, nós vamos ler, vai ser uma leitura meio longa, e eu quero tratar de uma maneira sistemática, versículos por versículos, para nós entendermos a situação em que Jeremias estava lidando com o povo, com a nação de Israel, e também com aqueles profetas que estavam anunciando mentiras a respeito da palavra de Deus. Do versículo 9 em diante. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, estava dizendo Jeremias. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão.
serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Os profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo em Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encheu eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta a seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que se esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor? Mas porque dizeis, peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e me tirarei da minha presença,
a vós e a cidade que vos dei, a vós e os vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Trata-se de uma mensagem temática de Jeremias, para os líderes de Judá. E ele volta-se para os profetas que abusavam dos seus ofícios e proclamavam a falsa esperança de paz e de libertação ao povo de Israel. Pelo fato de esses falsos profetas terem se associado a seitas estrangeiras, eles não conheciam o conselho de Deus. Essa longa passagem, ela pode ser dividida em 4 partes. E a primeira é a adulteração dos líderes da terra, do versículo 9 ao versículo 15. Depois do versículo 16 ao versículo 24, nós vemos o anúncio de uma falsa mensagem de paz. E depois do versículo 25 e 32, vemos que eles usavam de sonhos inúteis para perverter o povo. E do versículo 33 ao versículo 40, houve um oráculo de repreensão da parte de Deus por meio de Jeremias. Do versículo 9 e 10, nós encontramos que Jeremias estava falando da situação dele em relação àquela situação. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos se estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Então nós vemos que o coração, nesse trecho, ele se refere à mente muito mais do que às emoções. O sofrimento de Jeremias era por causa dos falsos profetas. E esses falsos profetas, por agirem daquela forma, e também em relação ao sentimento que Jeremias tinha pela situação, ele se enfraqueceu mental e fisicamente, e essa foi a situação que ele se apresentou. Olha, o meu coração está quebrantado e dentro de mim os meus ossos se estremecem. Então, essa situação de enfraquecimento mental e física era tão grande que ele se sentia embriagado por causa da opressão no íntimo dele. O profeta também ele se sentia sobrecarregado por causa das palavras de santidade de Deus. Então, de 2 lados, o profeta sentiu o peso de toda aquela maldição. E também sentiu o peso das palavras de santidade que Deus dirigia a ele em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o termo adúltero, já no versículo 10, ele pode ser aplicado àqueles que praticavam comportamento sexual imoral, mas também àqueles que cometiam adultério espiritual e seguiam outros deuses, e aqueles que estavam envolvidos em prostituição cultual, isto é, cultuavam outros deuses. Então, os efeitos do adultério chegaram à terra. E qual foi a consequência? Em vez deles desfrutarem da fertilidade concedida por Deus e da produtividade das colheitas, os pastos agora secam, que foi o que diz no final do versículo 10. Por causa da sua maldição, os pastos do deserto se secam, e a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Então nós vemos que aqui o deserto refere-se não a uma terra árida, mas a uma terra que tinha pastagens, mas que agora estava deserta. Do versículo 11 ao versículo 12, nós vemos que os profetas, eles deveriam ser os porta-vozes de Deus para falar àquela nação. Porque tanto o profeta como o sacerdote, eles estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Até dentro da própria casa de Deus havia maldade por meio dos sacerdotes. E do versículo 12, portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Eles vão ser empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Então, os sacerdotes, qual era a função que eles tinham? Ensinar a lei, fazer distinção entre coisas puras e entre coisas impuras, e supervisionar as cerimônias religiosas.
e os profetas deveriam anunciar a palavra de Deus. Mas, por meio da perversão tanto dos profetas quanto dos sacerdotes, nós vemos que eles estavam contaminados, eles estavam impuros, corruptos. Assim como o profeta e o sacerdote, o templo de Deus também estava poluído pela maldade daqueles líderes espirituais. Do versículo 13 ao versículo 14, nós vemos que o profeta Jeremias falou dos profetas que haviam em Samaria e que viu loucura neles porque eles profetizavam da parte de Baal. E eles faziam errar o povo de Israel. Só que já no versículo 14, Jeremias diz que nos profetas de Jerusalém, ele via uma coisa horrenda, que eles cometiam adultério e andavam com falsidade, e fortaleciam as mãos dos malfeitores para que eles não se convertam da maldade. Além da impureza, o que eles faziam? Impediam com que os malfeitores se convertessem das suas maldades. Então eles fizeram errar o povo de Israel. Levaram o povo a se afastar moral, mental e espiritualmente dos padrões divinos. Samaria tinha sido capital do reino do norte de Israel. Fundada pelos israelitas, quase que imediatamente ele voltou-se para o que Jeremias chamou de loucura, literalmente, a adoração indiscriminada aos ídolos. Eventualmente, Deus permitiu que os assírios conquistassem aquela cidade. E também no próximo versículo, coisa horrenda, referindo-se a algo extremamente reprovável. E Jeremias já havia falado disso no capítulo 5, versículo 30. Jeremias capítulo 5, versículo 30. Jeremias havia dito, olha, coisa horrenda, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja, o que era pior. O povo ainda assim desejava tudo aquilo, aceitava. Mas que farei ao fim disso? Pergunta de Jeremias. Então nós vemos que Deus percebeu que os profetas de Jerusalém estavam cometendo esse adultério e caminhando com falsidade. O termo falsidade aqui é utilizado por Jeremias para se referir à idolatria. Os líderes de Judá haviam dado apoio a malfeitores que, como os reis, abusavam do poder de seus cargos. Então a nação se tornou como Sodoma e como Gomorra. E, portanto, ela merecia o mesmo julgamento daquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Do versículo 15, diz que acerca dos profetas estava dizendo o Senhor, lhes darei a comer losna e lhes farei beber água de fel, referindo-se à amargura e à morte daqueles profetas por envenenamento, que de acordo com Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, a punição deles era o quê? Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, qual será a consequência? Esse morrerá. A pena era essa. Do 16, nós encontramos o termo vaidades, do versículo 16, que é utilizado para descrever a futilidade de dar ouvidos àqueles que falavam da visão do seu coração. Então os profetas passavam a falar agora o que vinha do coração deles, e não o que vinha do Senhor. Visões eram comumente compreendidas como um meio de receber uma mensagem divina, ou dos deuses, para eles. Então o termo visão utilizado nesse trecho e em Jeremias 14 e 13. Jeremias capítulo 14 e 13. E diz, então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar, era o que diziam os profetas. E disse-me o Senhor a Jeremias, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem,
nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem. Tanto a eles como às suas mulheres e aos seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então o Senhor vai visitar a maldade tanto aos profetas como ao povo, porque assim eles os desejavam também. Do versículo 17 nós encontramos que os falsos profetas, eles proclamavam uma falsa esperança de paz e segurança àqueles que menosprezavam Jeremias. Então o povo menosprezava Jeremias justamente porque esses falsos profetas anunciavam palavras de paz. Eles iam totalmente ao inverso do que o profeta Jeremias pregava. No entanto, a intenção de Deus era de trazer mal e calamidade. Eles pregavam paz, mas a intenção de Deus era trazer mal e a calamidade naquele momento. Jeremias capítulo 15, versículo 1 e 2, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo? Não estaria. Lanço-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, não havia uma mensagem de paz como aqueles profetas anunciavam. No versículo 18, o conselho de Deus estava disponível para aqueles que caminhavam no temor do Senhor, de acordo com a sua palavra, para aqueles que compreendiam as obras de Deus na natureza e na história. Do versículo 19 ao versículo 20, nós vemos o conselho de Deus aos ouvintes de Jeremias, que a mensagem não era de paz, mas de um duro julgamento. E nós encontramos falando sobre a tempestade de Deus, e essa tempestade, ela é utilizada como símbolo do juízo de Deus. Pensamentos do seu coração, que era o que os profetas faziam. Essa expressão fala sobre os planos e os propósitos de Deus pelos quais ele traria a punição. Do versículo 21, versículo 22, nós vemos que um profeta genuíno, ele tem que ser mandado por Deus, com a palavra vinda do Senhor. Um profeta genuíno de Deus chama ao povo ao arrependimento do pecado, ou da maldade, para uma renovação da fé. Um profeta genuíno não os impede de se arrependerem. Do versículo 23 e 24, a sessão termina como começou, com perguntas retóricas, que fazem um contraste entre a natureza de Deus e a visão errônea do povo. Deus não é uma divindade distante e desinteressada, comparou como Baal, mas um ser que está sempre perto do seu povo. Nada fica oculto a Deus, e nada lhe passa desapercebido. Do versículo 25 ao 27, nós vemos que mentiras, nesse trecho utilizado desses dois versículos, está no singular, que se refere à qualidade da palavra dos falsos profetas. Palavras que os falsos profetas proferiam, mentiras. Sonhei, era o que diziam, sonhei, e anunciavam esses sonhos ao povo. E esses sonhos eram valorizados entre os assírios, entre os egípcios e entre os babilônicos como meio de revelação divina. Só que na lei e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautelas, não daquela forma.
Eles diziam conforme os seus próprios corações, os corações dos profetas. Então, o caráter dos falsos profetas baseava-se em mentira e engano. Seu engano era aparente, porque seu objetivo era levar o povo à idolatria com seus sonhos fantásticos, fazendo com que todos se esquecessem de Deus e seguissem a quem? A Baal. Já no versículo 28 e 29, houve um interlúdio poético que comparava um sonho e palavra. Um sonho é algo passageiro, como a palha. Mas como é a palavra de Deus? Ela tem o quê? Força do fogo e de um martelo que esmiuça a pedra. O sonho era como uma palha, é passageiro. Já a palavra de Deus, ela tinha a força de um fogo e de um martelo. Do versículo 30 e versículo 31, eles furtavam as palavras do Senhor. Nós encontramos nesse versículo: furtam as minhas palavras. Tendo falta do conhecimento verdadeiro e uma palavra de Deus, os falsos profetas repetiam esperanças falsas e deturpavam as mensagens do Senhor. E eles usavam daquela linguagem e diziam: ele disse, falando como se fosse o Senhor que estivesse dizendo. Ele disse, mas quando não era. Então os falsos profetas falavam por si próprios, carecendo de uma palavra genuína vinda de Deus. No versículo 32, os falsos porta-vozes de Deus, eles profetizavam sonhos mentirosos, iludindo o povo. E o pior, com leviandades que reforça ainda mais o caráter perverso desses falsos profetas. Do versículo 33, essa seção consiste num jogo de palavras com base no termo peso e a questão da sua origem ser divina ou humana. O termo hebraico traduzido como peso descreve o discurso profético ríspido que sobrecarregava o profeta. Então era um discurso profético muito ríspido, que sobrecarregava. E nenhuma mensagem genuína poderia vir de falsos profetas. O compartilhamento de palavras entre companheiros perverteria as palavras do Deus vivo. E torcer significa aqui invalidar. Os falsos profetas manipulavam essa palavra, a palavra de Deus, em seus próprios benefícios. 37 ao 40, nós vemos que proclamar o peso, isto é, a mensagem do Senhor, era proibido àqueles falsos profetas, mas ainda assim eles faziam isso. E o que lhe restavam àquele povo, àqueles profetas? Perpétuo opróbrio e eterna vergonha. A desgraça que cairia sobre os falsos profetas seria um período longo, e essa lembrança permaneceria para sempre. Uma lembrança eterna. Então nós vemos que Jeremias, ele era um homem sincero, ele era um homem compassivo, ele era um homem humilde, rígido quanto à mensagem, tímido e apreensivo. Fiel a Deus e adverso à publicidade, ele tinha uma empatia honesta, ele sentia a palavra que ele pregava, perseverante e persistente, mesmo sem esperança. Até quando ele estava na prisão, ele ficou fiel. Ele preferia pregar amor e paz, como aqueles profetas pregavam, mas era necessário, ele tinha que pregar o castigo e a queda, se não houvesse o arrependimento. Ele preferia, sim, como todos aqueles, pregar o amor e pregar a paz, mas a mensagem do Senhor não era aquela. Jeremias teve uma vida muito solitária, mas era necessária. Trata-se de um profeta que contribuiu com 2 livros para a Bíblia, Jeremias e Lamentações. E a palavra lamento, da qual vem o nome Lamentações, significa lastimar ou entristecer-se. Essa era a constante situação daquele profeta. E assim foi a vida de Jeremias. É chamado de o profeta das lamentações. Lastimava porque ele via o pecado do seu povo. E ele anteviu o julgamento de Deus sobre eles. Jeremias previu que os homens jovens morreriam na batalha e que as mulheres jovens seriam levadas para serem escravizadas. Ele viu a santa cidade de Jerusalém poluída, as muralhas derrubadas, os portões queimados e os gentios caminhando nela como se fosse um parque público. E o seu coração se partia.
Constatou ainda que isso tudo ocorreu porque o povo de Deus havia profanado coisas sagradas. Jeremias estava dividido entre a sua lealdade a Deus e amor ao seu povo. Olha a situação. E encheu-se de compaixão quando ele viu o povo sofrendo. Só que ele sabia que o julgamento de Deus contra o povo era justo. Enquanto os judeus o odiavam por ter dito a verdade sobre a razão da sua escravidão, os judeus o odiavam por ele dizer a verdade. Os gentios o odiavam por ele profetizar a libertação futura daquela nação. Sua compaixão foi respondida com perseguição e o seu grande amor com prisão. Estava sem saída. Note que apesar do amor de Jeremias pelo seu povo, ele não deixou de lado a sua fidelidade a Deus, pregando ao povo que o julgamento de Deus contra eles era justo. Podemos então tirar uma verdadeira lição da atitude desse profeta que pregou verdade independentemente das circunstâncias. Pregou a verdade por amor ao seu povo. Daí entendemos que o amor verdadeiro nos leva a cuidar de todos os que estão no erro, para que eles passem a odiar o erro. Judas, versículo 23, nos diz exatamente isso: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Amor é justamente isso: cuidar de todos os que estão no erro, para que eles passem a odiar o erro. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18, apóstolo Paulo escrevendo àqueles irmãos, ele disse: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O amor do apóstolo Paulo por aquela igreja, por aqueles irmãos. Saia do erro, não toque o que é imundo, e eu vos receberei. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Então nós vemos que quem realmente amava aquele povo era Jeremias, e não aqueles profetas que pregavam paz e uma esperança falsa. Mesmo que Jeremias pregava destruição e pregava o arrependimento. Pelo amor nós aceitamos todas as pessoas como elas são. E pelo mesmo amor nós encorajamos-las a andarem na luz pela verdade. Nisso nós entendemos que o amor, ele não é inimigo da verdade, quanto menos a verdade do amor. Passamos a entender, então, por que tanta tristeza e indignação do profeta com aqueles que estavam proclamando a falsa esperança de paz e libertação. Profetas esses que furtavam as minhas palavras, como nós vemos no versículo 30, tendo falta de conhecimento verdadeiro e uma palavra de Deus, esses falsos profetas repetiam esperanças falsas e deturpavam as mensagens do Senhor, e usavam de sua língua e diziam: ele disse. E os falsos profetas falavam por si próprios, carecendo de uma palavra genuína, vinda realmente da parte de Deus. Então nós entendemos o quão distante estavam do amor de Deus e, por consequência, a verdade longe de todos aqueles que ouviam essas mensagens. E o mais triste, havia quem pregava com amor, mas era desprezado. Um exemplo bem claro de um amor que adivinha da verdade foi o do apóstolo Paulo pelo povo de Israel. E esse íntimo amor desejou que ele andasse segundo a verdade. Romanos capítulo 10, versículo 1. E o desejo do apóstolo Paulo foi: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Do capítulo 11 e versículo 14, Paulo ainda com esse desejo, com que aqueles irmãos permanecessem na verdade para a salvação deles, ele disse: olha, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Pregava com amor, porque queria que eles chegassem ao conhecimento da verdade. Deus, o amor verdadeiro, levou-nos
à verdade. Quem é a verdade? Cristo. Levou-nos para a nossa salvação do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E o melhor, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus nos levou à verdade, nos levou a Cristo. Para podermos entrar no amor, que é Cristo, nosso erro tinha que ser deixado de lado. Por meio do quê? Por meio do arrependimento. Agora, para andarmos santos, por amor a Deus, nós somos constrangidos à obediência. 2 Coríntios capítulo 5 e 14, nós vemos isso porque o amor de Cristo nos constrange. Então nós somos constrangidos à obediência. Nós somos constrangidos a suportar uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E deixar o erro. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O andar em obediência, irmãos, tornou a ser o nosso culto racional, em amor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O amor é equilibrado pela verdade. Somente existe crescimento quando o amor é acoplado com a verdade. Amor sem a verdade, de nada adianta. E a verdade, ela sempre deve vir acoplada com amor. Então, somente vai existir crescimento quando o amor ele é acoplado com a verdade. Filipenses capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo crescimento, em todo conhecimento. Então nós vemos aqui o amor, que o vosso amor cresça mais em quê? Em ciência e em conhecimento, em verdade. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é em Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Tudo isso, irmãos, porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. E leva-nos às boas obras. Hebreus 10 e 24. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Isso é atitude de amor e boas obras. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O amor verdadeiro, ele não se isenta da fé, não se isenta da justiça, não se isenta da perseverança, da piedade, da santificação, da obediência ou do poder espiritual, mas é aperfeiçoado neles. Não obstante, nós, nos dias atuais, nos encontramos em situações semelhantes ao que o profeta Jeremias presenciou. Homens pervertem a palavra do Deus vivo, torcem, invalidando-a. Isso acontecia lá e acontece ainda hoje. Os falsos profetas naquela época manipulavam as palavras de Deus em seu próprio benefício. Não equidistante, homens atualmente anunciam palavras que os beneficiam e se baseiam em uma pregação altamente positiva, onde falar que o homem é ímpio aos olhos de Deus
corrupto em pecado, inimigo de Deus e incapaz de entender as coisas espirituais, é para eles antiético. Se você pregar dessa forma, para eles, você está agindo de uma maneira antiética. Em vez de pregar todas as verdades da Bíblia, a opção deles é de atrair o povo com uma mensagem positiva. Aquela mesma mensagem que os profetas anunciavam lá atrás. Paz, quando não tinha paz. Raciocinam dizendo: não é proveitoso ofender os ouvintes pela palavra de Deus. Ofendendo-os com a verdade plena, nós os impedimos de prestar atenção na mensagem de Jesus. Eles creem dessa forma. Creem que os sorrisos abertos, os abraços calorosos e aquela aceitação universal são mais eficazes que uma mensagem que inclui a ira de Deus e a condenação justa ao inferno dos pecadores não arrependidos. Preferem pregar aquela aceitação universal do que a ira de Deus e a condenação justa àqueles que não se arrependem. Então veja, irmãos, no que estão tornando o Evangelho de Cristo. Estão perdendo o que deveriam estar buscando. Eles não estão firmes na rocha que Deus colocou em sua palavra. A rocha que nós vimos ontem, a pedra angular, aquela pedra de tropeço, onde eles têm tropeçado, para nós eleita e preciosa, mas para eles de tropeço. Igrejas que se esqueceram dos seus fundamentos, igrejas que viraram as costas à verdade e tornaram-se endurecidas. Por que dizer às pessoas o quão perdidas estão, se podem dizer que elas estão sãs e salvas? Que não vão ter problemas em suas vidas se manterem fiéis, por exemplo, nas ofertas. Passam a mão na cabeça, pregam meias verdades, apenas venha à igreja, dê a sua parte estipulada e será abençoado, você não vai ter mais angústia. Para que carregar uma cruz, se Cristo carregou por nós? É o que pregam. É vergonhoso, irmãos, tudo isso. A alegria dessas pessoas é ver os perdidos baterem palmas e terem um contentamento momentâneo por uma palavra que os enalteceu naquele instante, que deu conforto ao ego. As pessoas não querem ouvir falar algo carregado ou forte, porque se não for suave, não serve. E nós vimos que isso acontecia no tempo do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, versículo 4. Descreveu de uma forma muito clara isso. Jeremias, falando da apostasia do povo, do versículo 4 em diante, ele falou: olha, dizia-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão, não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Olha o desespero do profeta. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi e não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Eram prepotentes ainda, né? Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. E eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? E nós vimos ontem na pregação, eles seriam envergonhados. E não está distante. Pessoas que se dizem sábias vão ser envergonhadas. Portanto, darei as suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Versículo 15. Espera-se a paz, mas não há o bem. O tempo de cura, e eis o terror. Do versículo 18.
Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, meu coração desfalece em mim, dizia o profeta Jeremias. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota, não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Por que me provocaram a ira com suas imagens de escultura com vaidades estranhas? E o que é mais triste, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Já não havia mais salvação. Disse um pregador: amigo, deixe-me lhe dizer algo com amor. E ele disse: vá para o inferno e viva com toda a escória dessa terra. Você gosta de beber? Vá com os beberrões. Você gosta de luxúria? Vá com as prostitutas. Está encoberto algo decepcionante que você vai descobrir naquele dia. O grande dia, que esse evangelho diluído não o levará aos céus. Eu acho melhor, disse esse pregador, prestarmos atenção a esse negócio de Deus te ama e todo esse evangelismo de para-choque de caminhão. Você lembraria o povo da benignidade ou da severidade de Deus? Você faria o povo lembrar que as misericórdias será cortada para sempre? Você faria o povo lembrar que as pessoas oram no inferno e que ninguém jamais responde? Esse evangelho diluído do amor, ele só atinge a carne. Ele não consegue atingir o coração. Ele não alcança o pecado para que possa haver uma limpeza. Mas essas pessoas, assim como nos tempos da rebelião de Israel e tristeza do profeta Jeremias, interpretam o negativismo como falta de amor. Se falarmos para eles o que acabamos de dizer, significa que não há amor, é falta de amor para eles. O amor para eles é liberalismo e generosidade moral para com qualquer pessoa que se diz crente. Mas Cristo ensinou claramente que os que o amam guardam o quê? Os seus mandamentos. Cristo de nenhuma maneira pecou quando reprimiu duramente os escribas e fariseus, por terem somente uma aparência de piedade, quando verdadeiramente a negavam, praticavam doutrinas contra a verdade. Cristo também deu ênfase para a regeneração sem ofender, e ele se mostrou o salvador dos pecadores. É importante a pregação contra a concupiscência da carne, pois ela apenas produz a corrupção. Temos uma mensagem de luz para os que estão em trevas, salvação para os pecadores, santificação para os ímpios, justificação para os condenados, vida para os mortos e perdão para os arrependidos. Essa é a mensagem de luz. Nós não devemos nos esquecer que essas bênçãos são somente para os que se veem separados de Deus, para aqueles que são rebeldes e inimigos de Deus e condenados pelos seus pecados. Então nós vemos que não é justo com os pecadores que nós pregássemos apenas uma mensagem desequilibrada para o lado positivo. Deus é amor, Deus é paz, Deus te ama, Deus isso. Nós não devemos nunca deixar de anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo, em seu discurso aos anciãos que estavam em Éfeso, um discurso que já era triste, né, porque ele estava falando a eles que aqueles anciãos, aqueles irmãos não mais viveriam em vida, não mais viveriam seus rostos, mas que, mesmo assim, ele havia cumprido com alegria a carreira que foi dada a ele, que ele recebeu do Senhor, e deixou a todos aqueles irmãos inexcusáveis. Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. O apóstolo Paulo disse àqueles irmãos naquele discurso: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A condição do pecador diante de Deus, irmãos, pede uma mensagem correta, uma mensagem direta, uma mensagem clara. O apóstolo Paulo desejou que o amor dos filipenses crescesse, não em tolerância. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, diz: mas em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor
de Deus. Jeremias entendeu que os castigos não eram apenas consequências de falhas políticas ou de ambições da Babilônia. Deus estava cumprindo promessas feitas séculos antes de castigar a nação se ela persistisse na rebeldia, principalmente o pecado de idolatria. Ele incentivou o povo a se render aos babilônicos, sabendo da futilidade da sua resistência, daquele castigo divino. E por esse motivo, ele foi visto pelo seu próprio povo como um traidor e foi posto em prisão. Jeremias capítulo 26, versículo 11. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Condenaram o profeta por ele dizer a verdade, em amor. Apesar de acertar as suas profecias sobre o castigo de Judá, Jeremias ele não achava prazer naquelas mensagens. Ele é conhecido como um profeta que chorava, pois sofria profundamente ao ver a angústia daquele povo. Mesmo sabendo que o castigo foi merecido, ele expressou sua angústia com essas palavras. Nós lemos Jeremias capítulo 8, versículo 18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. E no versículo 21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Irmãos, e o final de tudo isso foi que no ano de 598 a.C., o exército da Babilônia estava às portas de Jerusalém. Nessa época, o rei Joaquim morreu, provavelmente assassinado. Seu filho e substituto Jeconias não teve tempo para nada. E após 3 meses, Jerusalém foi invadida. E então o profeta, juntamente com a parte da elite judaica, tanto o profeta Jeremias, quanto todos da elite judaica, foram levados para o exílio na Babilônia no ano de 597 a.C. Apesar de tantas mensagens tristes e negativas, o livro de Jeremias inclui palavras de amor e de esperança. Entre suas profecias, nós encontramos a promessa de que Deus daria uma nova aliança, que ofereceria aos homens o perdão dos seus pecados, algo impossível na lei do Antigo Testamento. No meio da tristeza, há um vislumbre de esperança. E da mesma forma para nós, há uma mensagem de esperança. Romanos capítulo 5, para encerrarmos. Romanos capítulo 5, versículo 6. E a mensagem de esperança é: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por todos nós. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova, irmãos, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no versículo 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Uma mensagem de esperança para todos nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigado.